Bem-vindos ao terceiro episódio da série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare com curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-lo na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Gustavo Machado, CEO da Educare, e para este terceiro episódio, Genética e Doenças Raras, o que o médico não especialista precisa saber, convidamos o Dr. Fabiano Posvar, médico geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e docente do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. Dr. Fabiano vai nos falar sobre algumas definições importantes em genética, causas das doenças, mecanismos de herança, principais testes e como interpretar resultados. A genética contribui para o desenvolvimento de praticamente todas as doenças humanas. Nas doenças genéticas, porém, existem variantes genéticas que são condições necessárias para o seu desenvolvimento. Essas variantes são chamadas variantes do número de cópias, ou CNVs, do inglês Copy Number Variations, quando resultam de perdas ou ganhos de cromossomos inteiros, partes de um cromossomo ou segmentos de um gene. Em outros casos, as variantes ocorrem no nível da sequência dos nucleotídeos dos genes e são chamadas de variantes de nucleotídeo único ou variantes de ponto. Existem diferentes mecanismos de herança para as doenças genéticas. A herança é chamada autossômica, quando a variante genética se localiza em um dos 22 pares de cromossomos autossômicos, isto é, todos com exceção do cromossomo X e Y. Uma herança autossômica dominante exige a presença de uma única variante causal, seja ela no cromossomo de origem paterna ou no de origem materna. Uma herança autossômica recessiva exige a presença de duas variantes em ambos os cromossomos. Isso pode ocorrer tanto pela ocorrência de uma mesma variante em ambos os cromossomos, ou seja, uma variante em homozigose, como pela ocorrência de duas variantes, cada uma em um cromossomo diferente, ou seja, duas variantes em heterozigose composta. A herança ligada ao X é aquela em que a variante causal está localizada no cromossomo X. Em alguns casos, ela pode ser classificada em herança ligada ao X dominante ou ligada ao X recessiva. A principal diferença nesse caso está na tendência de pacientes do sexo feminino desenvolverem ou não a doença. Na herança ligada ao X recessiva, a doença afeta principalmente os meninos. Na herança ligada ao X dominante, a doença se manifesta nas mulheres portadoras e pode ser letal em meninos. Por fim, no caso de alterações localizadas no DNA mitocondrial, falamos em herança mitocondrial. A particularidade deste mecanismo de herança deriva do fato de a herança ocorrer sempre pelo material genético materno. Os testes genéticos são uma área em constante evolução na genética, e há muitos testes especializados desenhados para necessidades específicas. Atualmente, os principais testes são o cariótipo. Esse teste visa avaliar os cromossomos por meio de microscópio. É um método de escolha para diagnóstico de doenças cromossômicas numéricas, como, por exemplo, a síndrome de Down e a síndrome de Turner. Análise cromossômica por microarranjos ou microarray. Esse teste avalia variantes do número de cópias submicroscópicas, que não poderiam ser avaliadas pelo cariótipo. É extremamente útil para a identificação de doenças como síndrome de deleção 22q11.2 e outras microdeleções ou microduplicações. Testes de pesquisa de variantes conhecidas. Esses testes são úteis para a pesquisa de variantes frequentes ou variantes conhecidas de uma família. É o caso, por exemplo, das variantes mais comuns associadas à deficiência de alfa-1 antitripsina. Os painéis genéticos e o sequenciamento do exoma ou do genoma. Esses são testes ampliados que permitem a avaliação de dezenas de genes ou até de todos os 20 mil genes do genoma humano. São particularmente úteis nos casos em que não há uma suspeita bem definida ou quando há uma grande quantidade de alterações genéticas possíveis que podem explicar o diagnóstico mais provável. Um teste genético pode não ser elucidativo quando o resultado é normal. Nesses casos, devemos reavaliar a suspeita clínica e decidir se testes adicionais podem estar indicados. Um outro cenário é quando se encontra uma alteração de significado incerto, chamadas de VUS, do inglês Variant of Unknown Significance. As VUS refletem a limitação atual sobre o conhecimento do impacto delas sobre o desenvolvimento de uma doença.
Na maior parte dos casos, as VUs são reclassificadas para variantes benignas, isto é, que não causam doença. Entretanto, é necessário o acompanhamento individualizado, uma vez que é possível que, com o passar do tempo, se descubra que elas causam doença. Em outras palavras, elas são reclassificadas para patogênicas ou provavelmente patogênicas. Quando o resultado genético é de uma variante patogênica, o médico deve levar em consideração outras informações antes de concluir o diagnóstico. O modo de herança da doença precisa corresponder ao número de alterações encontradas. Um erro comum, por exemplo, é dar o diagnóstico de uma doença de herança autossômica recessiva com um achado de uma única variante patogênica em heterozigose. Além disso, deve-se levar em consideração se a variante encontrada corresponde ao quadro clínico do paciente. Caso não corresponda, podemos estar diante de um achado incidental ou secundário. O programa Rare Disease Academy contribui para a educação em doenças raras ao incluir um conteúdo cuidadosamente planejado para a capacitação nesse tema. Com a expansão do conhecimento sobre genética humana e médica e o desenvolvimento de novos tratamentos, esse conhecimento é cada vez mais necessário para os mais diversos profissionais que atuam na área da saúde e pessoas interessadas no tema. Agradeço a participação do Dr. Fabiano Posvar e te convido a conhecer a eduprimebrasil.com.br, a plataforma streaming da Educare.